Muito boa noite a todos. Nós nos encontramos reunidos para a nossa palestra semanal na nossa Casa Seara de Jesus, de Embu das Artes. Nesse momento, vamos nos recolhendo, vamos fazendo a nossa oração inicial, convidando Jesus, então, nosso mestre, guia, nosso modelo, para entrar dentro da nossa casa, permanecer com todos nós ali naquele ambiente, abençoando todos os nossos familiares, percorrendo todos os cantos da nossa casa e também permanecendo dentro de nós, das nossas palavras, pensamentos e atitudes. É na graça de Jesus que nós damos início à nossa palestra, e que seja sempre dessa forma, do começo ao fim. Graças a Deus. Então, o tema da nossa palestra é do livro Caminho Espírita, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, mensagens de diversos irmãos, de diversos espíritas, de diversos espíritos. A mensagem de hoje também é de Albino Teixeira. Em palestras anteriores, os expositores já trouxeram um pouco sobre a vida desse irmão, que muitas contribuições trouxe para a doutrina espírita, não é? Ele que, de igual forma, como o texto de hoje, Identificação Espírita, em outros itens desse livro, trazidos por Albino Teixeira, ele nos deixou enormes contribuições que, se nós aplicarmos, nós teremos grande chance de alavancar, de progredir, de avançar nessa nossa reencarnação com as recomendações desse irmão. Então, nós vamos falar desse item hoje. Identificação espírita, como é que a gente consegue identificar um espírita, mas só recomendando. O que é dito nesse capítulo deve também ser tratado e recebido por todos nós, não só por aqueles irmãos que frequentam uma doutrina espírita, que estudam a doutrina espírita. Ela serve para todos nós como seres humanos, como criatura divina, uma vez que todos nós saímos do mesmo Criador, que é Deus, e nós vamos buscar a cada existência chegarmos perto do nosso Criador. De que forma? Melhorando a nós mesmos. Todos nós temos o nosso caminho. Cada um de nós trilha o seu caminho durante a existência. Alguns têm curvas, outros têm pedras. Na grande maioria, todos enfrentam situações difíceis. Lógico, por que eu falei que na grande maioria de nós? Porque muito depende de como nós trazemos o problema quando ele chega, a oportunidade de crescimento, quando ela chega até nós. Uns sofrem mais, para uns ela dói mais, para outros ela se resolve de uma forma um pouco mais rápida e por aí vai. O que importa é que todos nós temos uma estrada a percorrer e que nela nós encontramos infinitas situações, difíceis, fáceis, com sofrimento, com alegria. A forma como nós vamos resolver é o que é importante. A forma como nós vamos resolver o problema é que é importante. Nós vamos prestar atenção e que nós retenhamos o que for necessário para que a gente, numa situação nova que possa vir a acontecer daqui para frente, nós usemos as opções, nós possamos trazer
as recomendações de Albino para a nossa vida, para que a gente consiga crescer e sofrer menos e evoluir sempre. Me desculpa, o espírita é aquele servidor do Evangelho que no campo da observação, então ele vai falar aqui diretamente para o espírita, porque é o capítulo de hoje, mas ela serve para todos nós, conforme eu já falei. Então o espírita é aquele servidor, é aquele trabalhador do Evangelho que no campo da observação, e observação significa olhar com atenção, olhar com mais cuidado para todas as situações da nossa vida, que lê tudo. Então o espírita é aquele servidor do Evangelho que lê tudo, que ouve tudo, uma vez que cada um está na sua estrada, está na sua vida, né? Está nos acontecimentos diários. Quem é o espírita, quem é aquele irmão que busca atuar no Evangelho do Cristo, nas recomendações do Cristo, é aquele irmão que lê tudo, ouve tudo, vê tudo, analisa tudo. Analisar tudo, mas retém apenas a substância que lhe seja de proveito real. Portanto, o espírita, ele não tem que fugir, e o ser humano, todos nós não temos que fugir das situações. Nós temos que ver tudo, ouvir tudo e ler tudo, mas reter apenas o substrato, o resultado, o resumo, a substância que lhe seja de proveito real. Me recordo de Paulo, né, que diz, como de fato ele disse na primeira epístola, na primeira carta ao povo de Tessalonicenses, né? Ele escreveu várias cartas para diversos povos, dentre eles, ele escreveu 2 epístolas aos Tessalonicenses, a primeira epístola e a segunda. Na primeira, lá no item 5, capítulo 5, versículo 21, ele fala: discernir, ou seja, estabeleça a diferença de tudo e ficai com o que é bom. Então, nada mais é do que a famosa frase, né? Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Então, leia tudo, observe tudo, ouça tudo, mas retenha o que for proveitoso para você. E uma vez que a lei de Deus está gravada na nossa consciência, não tem como nós não sabermos o que é que vai nos prejudicar, o que é que nós devemos fazer, como é que nós devemos nos posicionar. A recomendação é que para nós observemos as coisas, mas saiba reter aquilo que é útil a você. E aquilo que não é útil, você se coloca para fora, você não permita que faça parte da tua vida. Vamos continuar, porque ele continua dando recomendações a nós. Já na esfera da vivência, então a primeira parte ele falou na esfera da observação. Então, quando nós observarmos as coisas, nós podemos observar, ler, ouvir tudo, mas a recomendação é para que a gente retenha aquilo que for necessário. E na vivência, no dia a dia, respeita a todos, serve a todos os irmãos, independente da religião, da cor, do credo, das ideias, respeite a todos, sirva a todos os irmãos, lide com todas as pessoas, lide com todos eles, respeitando, servindo,
e trabalha na senda, trabalha no caminho de todas as pessoas. Conforme eu disse lá na primeira figura, né, onde cada um trilha o seu caminho. E todos nós temos situações na nossa vida. Muitas vezes elas são difíceis, mas nós contamos com a participação dos nossos irmãos e também de Deus e de Jesus para que nós possamos encontrar caminhos de compreender aquela situação e trabalhar para que ela se resolva e que eu absorva o produto, o resultado positivo para dentro de mim, porque com esse resultado eu vou me fazer mais forte, eu vou me sentir mais capaz para que eu continue caminhando, ajudando o próximo e podendo trilhar o meu caminho com uma consciência mais tranquila, porque confio em mim, confio em Deus, sei que sou capaz de enfrentar as dificuldades, porque tudo passa na vida, não é conforme Chico nos recomendou, tudo passa na vida e nós precisamos reter o que é bom para quê? Para que a gente se fortaleça, para que a gente aprenda, para que nós aprendamos a lidar com as situações, para que nós possamos nos capacitar e capacitados que estamos, nós estamos aptos a ajudar o próximo. Trabalha na senda de todos, portanto, olha aí, olha, todo mundo unido, nós somos realmente mais fortes. Imagina todos nós capacitados porque compreendemos, lemos, ouvimos, nós aprendemos a reter o que é útil na nossa vida e capacitados que nos tornamos, nós vivemos em comunidade e nos fortalecemos dia a dia, um ajudando o outro, um sendo exemplo do outro. A recomendação de Albino realmente é muito importante para nós e nos fortalece, nos encoraja, realmente nos capacita. Mas permanece tão somente com aqueles que estão procurando o caminho de acesso ao reino de Deus. Quando ele nos recomendou, portanto, da vivência para nós ajudarmos, respeitarmos e estarmos em todos os lugares e que cada um esteja e que nós auxiliemos o caminho de cada irmão, ele nos recomenda que permaneçamos tão somente com aqueles que estão procurando o caminho de acesso ao reino de Deus. Essa recomendação é útil para nós porque uma vez que nós nos colocamos à disposição do próximo, nós precisamos compreender que não é para que nós tragamos, para que nós incorporemos o que o irmão é, principalmente naquilo que ele também tem que aprender, nas dificuldades que ele enfrenta. Você não tem que trazer para dentro de você a dificuldade, você tem sim que auxiliá-lo, você tem sim que respeitá-lo, mas você não pode trazer os problemas para dentro de você e com eles ficar mal, né? Então ele pede, Albino pede, mas permaneça tão somente com aqueles, nem sempre seja só com aqueles irmãos, o que ele está querendo dizer, mas com as situações que cada um de nós trazemos. Permaneça tão somente com aqueles que estão procurando o caminho do reino de Deus. Sim, é verdade, porque a gente não precisa estar do lado de um irmão que tem uma outra escolha e que você observou e reteve e entendeu e compreendeu que aquele irmão age de forma diferente da sua. Você precisa respeitá-lo e entender que ele está no caminho dele, naquele caminho, e que ele vai encontrar o jeito de sair, mas você precisa e deve se colocar à disposição para ajudá-lo, mas não absorver o que ele tem e que você já identificou que não é bom para você. E entre observar aquelas recomendações da observação e as recomendações da vivência, esse irmão, ele põe em prática. Essa recomendação também foi trazida por Jesus, não é? Para que a gente pudesse colocar em prática
Porque se a gente não põe em prática, só ouve, é como o sino que quando bate não toca, não é? Então não tem função. Então a gente precisa observar, vivenciar e colocar em prática no dia a dia. Todo o bem que a gente pode fazer, todo o bem que a gente pode fazer, esse é o espírita que ele está recomendando e também é o ser humano que ele está recomendando. Todos nós devemos fazer todo o bem que podemos, onde podemos fazer, porque tem lugares em que a gente não pode e nós precisamos compreender isso. Jesus já havia falado, não é? Quando ele recomendou aos discípulos, se você entrar numa casa para levar a palavra de Jesus, para levar a minha palavra, e você não for bem recebido, respeita, bate os seus pés na porta e deixa a sua paz lá e vai embora levando a sua paz. Então tem lugares em que você não pode. Então, todo o bem que pode, onde pode, como pode e quando pode, tá bom? Essa recomendação é muito importante, né? Fazer o bem, todo o bem que eu posso, onde eu posso, como eu posso fazer e quando eu posso fazer. Tem horas que a gente procura ajudar, mas a gente não está preparado. E talvez a gente vá se colocar, nós vamos nos colocar numa situação que vai ser perigosa para nós. Então, observa um pouco melhor e aguarda o tempo certo. Aguarda o tempo certo e seja útil sempre. Em suma, meus queridos irmãos, resumindo tudo o que foi dito, é possível identificar o espírita, esse irmão, esse ser humano, como o companheiro de Jesus Cristo. Por isso que eu falei que não é só o espírita, é qualquer ser humano. É possível identificar esse ser humano que faz tudo o que foi falado, que ele se coloca nos lugares, mas respeitando as pessoas, ouvindo, lendo tudo o que é possível, mas recolhendo o melhor material, sabendo selecionar, não trazendo para dentro de si o que as pessoas ainda têm de ruim, não trazendo para dentro de você, realmente selecionando o que você coloca para dentro de você, trazendo pessoas que querem e que têm os princípios parecidos com o seu, e isso é nossa obrigação. Por isso que foi recomendado para nós cuidarmos do nosso corpo e do nosso espírito. Nós temos que zelar pelo que nós trazemos para dentro de nós e quem é que a gente quer do nosso lado. A gente tem livre-arbítrio, nós temos esse livre-arbítrio para escolher e não é ruim quando você escolhe não ficar do lado de uma situação que não te faz bem. Inclusive, é esperado que nós saibamos identificar aonde nós corremos o risco, onde não é bom para nós e saibamos sair daquela situação sempre da melhor maneira possível, que sempre é com amor, sempre é com amor, conforme a recomendação de Jesus Cristo. Então é possível identificar o espírita como o companheiro de Jesus Cristo na experiência humana, no dia a dia, que nem sempre faz aquilo que quer, mas faz constantemente aquilo que deve. Eu vou repetir, meus irmãos, porque isso é de suma importância. Reconhece-se então, identifica-se o espírita como aquele companheiro que nem sempre faz aquilo que quer, mas sempre e constantemente faz aquilo que deve ser feito. Portanto, eu acredito que essa frase resuma tudo e é importante aqui como ele deixou a recomendação, meus queridos. Ele fala que nem sempre, então, portanto, tudo te é lícito, nem sempre você faz aquilo que você quer, mas quer dizer que às vezes é permitido que você faça aquilo que você quer, percebem? Entretanto, constantemente, agora você tem que fazer, né? Para sempre, constantemente, dia após dia, até virar uma coisa permanente na tua vida,
você tem que fazer aquilo que você deve fazer. E o que é que você deve fazer? Além de tudo o que Albino Teixeira deixou para nós nesse capítulo, sim, a recomendação do nosso modelo e guia, que é Jesus. Nós precisamos fazer não aquilo que queremos, mas aquilo que deve ser feito por nós. Quando eu coloco a lei de Deus na minha consciência, porque lá ela já está, mas quando eu ativo a lei de Deus na minha consciência, eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Muitas vezes a gente não está com vontade, a gente quer fazer aquilo que está com vontade, mas lá no fundo a gente sabe que aquilo não é bom para nós. Nós temos que renunciar àquela nossa vontade para constantemente fazer aquilo que devemos fazer. É assim que dia após dia nós vamos nos fortalecer, nós vamos nos engrandecer e nós vamos nos capacitar para sermos pessoas melhores e avançarmos, progredirmos, ajudando os irmãos a progredirem junto conosco. É dessa forma que seremos reconhecidos como espíritas e como um trabalhador de Jesus Cristo, conforme o texto aqui nos recomenda. E nesse momento, então, eu termino a palestra de hoje com nada mais do que Jesus Cristo, o ser humano mais importante, o ser mais importante, o irmão mais importante que passou aqui pela Terra, que permanece conosco, que permanece dentro de nós, e toda vez que nós buscarmos Jesus Cristo num momento de dificuldade, saibamos que Ele está conosco, porque Ele mesmo disse que jamais iria nos abandonar. Ele deixou sim o Consolador prometido, mas Ele permanece em nós, conosco e ao nosso lado. Que não percamos a forma de acessar Jesus, que não é outra senão através do amor e do bem proceder. Muita paz a todos, que nós tenhamos uma semana carregada de amor, de boas oportunidades de aprendizado, de observação e de crescimento para todos nós. Muita paz a todos.